Boa noite. Boa noite. Vamos lá, nosso terceiro encontro. Esse encontro, todas essas da página 52 a 72, e ela fica basicamente ali falando sobre os rituais, né? Sobre rituais, assim vai. E aí eu queria só trazer nesse início de estudo, assim, da gente sempre ter isso em mente, né? Porque se a gente está se reunindo aqui para estudar, fazer uma leitura, isso é um ritual também. E tem um porquê desse estudo ter tocado o peito. E um porquê da gente estar aqui, então, por que você está aqui, sabe, assim, isso, assim, realmente questionar onde que esse estudo te toca e por que que ele está tocando assim, né, por que que seu corpo buscou por ele nesse momento da sua vida, o que está acontecendo. Então, assim, para a gente entender de fato essas passagens, inclusive dos livros que a gente estuda como rituais, né, porque eu acho que é muito nítido, é até engraçado a gente for olhar, assim, os estudos que a gente se colocou para fazer, assim, eram muito passagens mesmo, né? Eles vieram com muito passagens. Então a gente está aqui agora. A Kelly já fez estudos com esse livro e ela está aqui de novo agora. Isso também toca o corpo dela de outra forma. E assim a gente vai indo também. Então, da gente ter essa mentalidade de sempre perguntar para o nosso corpo por que estamos aqui, o que estamos sentindo, o que está acontecendo. Bom, Importante. E Kelly, você quer começar hoje? aí pode ser. Eu queria só adicionar, que eu Uhum. estou anotando aqui essa pergunta porque eu amei. Acho muito importante, realmente, porque, como você citou, todos os estudos vêm de um chamado, de um processo que a gente está passando, né? E então, a gente sempre, por isso que é estudo, né? A gente está estudando junto, a gente não está dando aula de nada. Porque realmente a gente estamos para aprender. E aí, eu acho interessante se fazer essa pergunta, porque eu não sei para vocês, mas eu, quando eu procuro, tipo, um livro, um estudo que seja, um seminário, até um post de alguém, quando eu paro para ler, algo ali me chamou a atenção, só que nem sempre a gente está consciente do porquê, sabe? Tipo, exato. E às vezes tem outros porquês, igual a Marcela falou, eu estou no quarto estudo desse livro. Com certeza tem um porquê diferente do primeiro. A primeira vez foi tipo assim, preciso de uma perspectiva nova de relacionamento urgente, que eu já não estou mais aguentando esses modelos. Aí fiquei muito encantada. Aí na segunda, para entender melhor o que eram rituais. Aí por aí vai. E agora, né? Eu vou fazer essa pergunta depois que a gente terminar isso, porque eu achei ela maravilhosa. E configura ritual também, né? Com certeza. Como você disse, realmente a gente vai ter muita coisa aqui nas primeiras páginas só falando de ritual. Eu coloquei uma anotação, acho que eu vou começar na 53 mesmo, que a gente até já comentou no último estudo, né? Aqui cita assim: um ritual é uma cerimônia em que chamamos o espírito para servir de guia, para supervisionar nossas atividades. Aí lá embaixo ela cita também: os rituais nos ajudam a remover obstáculos entre nós e nosso verdadeiro espírito e outros espíritos. Só para relembrar, eu acho que tem até um outro momento que ela fala sobre como convidar espíritos para o ritual. A gente falou no último estudo, né, que não precisa necessariamente a gente saber nossa ancestralidade, porque dentro de um ritual a gente convida o espírito da água, o espírito da terra, da natureza, tudo o que se dispor a nos auxiliar e nos servir de guia. Isso eu achei interessante, porque a Marcela falou, faça-se uma pergunta, né? E a gente quer muito ser guiado para entender. Só que às vezes a gente também não sabe da onde a gente está partindo. Porque ela vai falar, eu acho que a gente pode falar de uma forma mais livre, amiga, porque vai ter tanta coisa de ritual aqui, se você sentir no seu coração. Porque eu já tô querendo emendar com o negócio e falar na outra Não, página. pode ir, sim. Ela vai citar em outro momento, ali na página, quase na página 60, que na hora do ritual você senta, você precisa, né, ter um propósito, direcionar, deixar bem claro o que você vai buscar, e aí você vai receber, porque aí a gente vai ter uma clareza do que a gente tá vendo. Só que muitas vezes a gente quer fazer o ritual que tá, tipo, sei lá, se sentindo um desconforto, mas não tem um propósito de onde quer chegar, sabe? Tipo, tá, mas eu quero só resolver meu desconforto, eu quero entender esse desconforto. A Marcela, por exemplo, está trazendo uma linguagem muito boa, né, para o laboratório, que é tipo de percepção de corpo, né, de alimentação, que é muito bom, que é justamente caminha nesse local de qual o objetivo final, sabe? O que a gente quer mesmo? Vamos entender essa coisa, não só tentar resolver. E aí, eu estava também gravando para uma outra turma minha, e eu até anotei aqui para citar aqui como parte de um ritual. Da minha perspectiva, geralmente a gente está doutrinado a tomar medicação para mascarar uma dor, né?
E aí a gente não entende por que aquilo está acontecendo. Então, o ritual em si, ele também tem essa configuração de você compreender por que da desordem, sabe? A desordem psíquica, a desordem emocional, a desordem alimentar também do corpo, da dor, do que seja, o que o outro está repetindo, que está me irritando, ou por que eu estou constantemente incomodada. E aí, configurando agora na relação, por que a gente está constantemente brigando? Por que a gente está constantemente em conflito, mesmo que por temas diferentes? Às vezes esconde, né? Essa irritação está escondendo um desgosto de alguém por uma coisa muito específica. Então, eu acho que é importante isso que ela trouxe aqui, a questão do guia e a pergunta que a Marcela colocou aqui, eu acho que testem muito bem um ponto de partida. Ela fala até que para você montar o ritual, você precisa intencionar bem. Então, antes de fazer uma pergunta, por que eu preciso tanto desse ritual agora? Qual o objetivo final? Aí você vai conseguir estar aberta para montar o ritual. Perfeito. Eu acho que isso é isso por enquanto, senão eu vou falar um monte de trem lá das A gente vai páginas. emendando. Sim. Isso aí que você falou, né? Tem até uma parte que ela fala, ela já tá falando de relacionamentos a dois mesmo, e ela fala sobre os conflitos que chegam serem também uma comunicação do espírito, né? Então, a gente tinha até anotado essa parte, mas. Cadê, gente? Eu já achei tão legal esse trecho. Aqui, o próprio conflito é um aviso do espírito sobre o desvio do caminho por ele desenhado. Então, enfim, nesse lugar de estar sempre ouvindo para ele, é isso, né? Em vez de simplesmente, como a Kelly falou, assim, sair correndo do conflito, também entender esse linguajar, o que foi trazido mesmo ali para que a gente possa trabalhar, assim. E aí isso entra um pouco nesses rituais compartilhados, e a gente tem falado muito disso, ela começa ali, acho que é na página 52 mesmo, que ela fala isso, sobre esses rituais para compartilhar as dificuldades, para não ficar preso em si, né? E a gente tem atuado muito dessa forma, assim, aí, tipo, na vida mesmo, assim, nosso ciclo, né? Tipo, uma amiga tá passando uma coisa, vamos fazer um negócio, quer encontrar, quer marcar, é isso, assim, cada um num lugar, mas quer marcar um meet, vamos conversar, quer fazer uma celebração, quer fazer um luto, quer fazer outra coisa, né? E eu acho isso muito, muito, muito legal, muito válido, assim, muito bonito, porque é isso, é muito bonito esse lugar de entender muito em conjunto, de sair ali do seu próprio mundo e ver por outras perspectivas as coisas acontecendo. Isso é uma coisa que a gente tem repetido muito, mas é porque é isso, né? A gente vai repetir mesmo, mas é que é muito bonito mesmo. A gente sempre se abrir de novo aqui nesse ocidente, a nossa tendência a quando estar mal, mas já ir fechar num buraco, não, tudo já fecha, tudo já fecha, tudo já fecha. E não que seja um problema, a gente também precisa desses momentos cavernosos, tá tudo bem, assim. Mas será que a gente já tentou, né, a partir do momento que surgiu, nosso primeiro ímpeto seria, nossa, eu vou fechar aqui e ficar em silêncio, fazer o contrário, fazer um movimento contrário, para ver como isso repercute de novo também no nosso corpo, sabe o que a gente está falando aqui? Então, se a gente sempre fez esse ato, e se a gente tentasse outro agora? É isso, nossa, eu quero muito me fechar, tô sentindo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá, e se você chamasse, sei lá, uma amiga, 3 amigos, que seja, para encontrar ou para reunir isso num meet que seja, e conversar, e falar, e às vezes é isso, você mesmo pode colocar, olha, eu reuni vocês porque eu preciso só falar, mas eu preciso que vocês estejam aqui para me enxergar. Isso é uma super fala também, né? Assim, é isso, a fala que a gente está falando aqui, a fala que a gente está falando, não é necessariamente esse oralidade acontecendo, mas é ver mesmo, né, a existência daquilo. E isso é muito importante, porque, de novo, nós somos seres que precisam ser olhados, se sentir vistos do profundo. Isso é um toque também, né? Isso é uma forma da gente se sentir tocado, assim. E é muito, muito grandioso. E aí eu tinha anotado esse mesmo trecho que você leu também, dessa cerimônia para chamar o espírito, para ele servir de guia. E aí, para mim, sempre volta, é o que a gente tem sempre falado, mas se a gente sempre se colocar, então, para visualizar, entender a vida, tudo assim como esse rito, o meu acordar, como que é a minha manhã, como é a forma que eu ritualizo a vida mesmo, a gente vai estar com essa conexão sempre firme com esse espírito. Então, assim, e é de novo, é porque é isso, é para
para ter sempre, é para criar essa relação, né? Um livro sobre relação. Então, é isso, assim, é para criar essa relação, não é para criar, como a gente falou no outro encontro, né? Para que quando um problema surgiu, eu crio isso aí. Não, é para que essa relação já esteja bem firmada. E eu vejo que muitas vezes é até engraçado, a gente tem uma dificuldade, um medo de criar esse relacionamento. Eu acho que talvez até porque a gente já estabeleceu tanto, eu só busco isso pelo conflito, eu só busco isso para resolver algo, que a gente fica com medo de simplesmente criar essa relação. Então, por exemplo, sei lá, eu vou estabelecer que eu vou sentar todos os dias um tempo e vou ficar em silêncio, ou eu vou tocar uma música, eu não sei, assim. E o que tiver de vir, vai vir. Se for tiver vindo ali, inclusive, algo que precisa ser melhor entendido, algo que possa estar vindo para e eu me preparar para isso. Só que a gente tem uma coisa engraçada, a gente fala sobre isso com alguns amigos, assim, que é quase uma criança mesmo, que, tipo, eu lembro essa sensação de, sei lá, tá num mar, e aí a onda tá vindo, aquela onda muito forte, e assim, eu tampar o olho, sabe? Tipo, eu só tô literalmente brincando, assim, tampar o olho para me preparar. E parece que é isso que a gente faz com a vida no geral, sabe? Assim, a gente tem muito medo de simplesmente olhar que ela tá. A gente sabe que ela tá vindo, a gente sabe que fechar o olho não vai adiantar. A gente já tem essa noção inteira, toda. E a gente ainda continua fazendo isso. E aí eu falo por mim, assim, muitas vezes eu tenho medo de silenciar, porque eu simplesmente tenho medo de mostrar algo até para que eu me prepare da melhor forma. Olha que loucura! Então, tipo, a gente tá querendo um negócio para ajudar, para que você esteja melhor estabelecida, firmada. Mas isso também tem um pouco desse lugar, assim, de não querer sair muito de um das maravilhas também, sabe? Assim, de pautar muito na terra, assim, de estar firme aqui. Então, tipo, não quero nem saber, não quero nem ver, não quero, não, deixa aqui, sabe? Ok, pode ser, mas não é bom que você esteja sintonizada, mais firme, e que nessa onda seja uma passada e você aprenda meios de passar por ela, né? E que seja, inclusive, gostoso, não precisa ser aquela coisa enterra na areia e sufoca e engolindo água, né? Então a gente tem essa dificuldade, assim, parece, e isso, para mim, diz muito sobre a intimidade mesmo, assim, da dificuldade que a gente tem com a intimidade, do medo que a gente tem com a intimidade, do que ela possa estar vindo avisar. Às vezes ela está vindo avisar uma coisa que às vezes não é o que eu quero ver ali, e aí eu tô com medo de encarar, né? Então, como que eu olho para esse lugar mesmo? E a gente está falando de construções de relações, de fato, qualquer relação que seja, assim, o medo que a gente tem de se utilizar, de silenciar para ouvir aquele lugar, né? Então, para ouvir aquele comportamento, para ouvir o que for, assim, por que que tem esse medo? Né? Por que que ele parece tão nocivo? Porque ele parece tão assustador ver e passar por ele, né? Isso pode ser mais tranquilo. Então, esses foram meus pensamentos também. Se quiser seguir. Tá maravilhoso. Eu falando aqui que estava lá na frente, a minha citação estava na página 54, assim. Que eu até anotei aqui, que era sobre não fazer ritual por fazer, sim, com intenção claramente definida e quando haver algo para ser resolvido. E logo em seguida ela cita sobre a importância de também fazer ritual para quando você está desconectado do seu espírito, né? Então ela fala que na aldeia eles fazem, porque às vezes a pessoa está muito desconectada de si mesmo, que é o que a Marcela falou, da intimidade com você. Então, você tem coragem de ficar em silêncio com você e ouvir o que você tem para falar, porque é muito isso, né? Parte da nossa sabotagem vem desse local de. No fundo, você sabe que tem umas coisas aí para você ouvir, mas aí você não quer nem ouvir, porque a gente sabe que é transformador. Não existe esse momento de caverna, esse momento de profunda consciência, porque pode ser silencioso, mas mesmo dentro do silêncio você vai alcançar uma consciência. Porque até a percepção. Se você for o nível de pessoa que medita, que consegue colocar sua mente em silêncio, você ainda assim teria as percepções para te mandar uma mensagem. E aí você teria consciência de alguma coisa. Então, nesse estado, quando, às vezes a pessoa não tem isso, né? Não tem essa intimidade, não sabe como fazer, às vezes realmente está sempre foge. Às vezes também tem uma mania de sempre buscar externamente, porque como a Marcela disse, não é que você não possa se recolher se você sente que você deve se recolher. Isso também é um ritual com o teu espírito, com os teus ancestrais.
A questão é que a gente também está buscando resgatar no Ocidente o espírito da comunidade. Então, a gente está se trazendo para fora, porque a gente já tem mania muito de ir para dentro. Então, sempre buscar, tipo assim, posso falar com a pessoa? É interessante eu falar sobre isso, até também para que você deixe ambientes bons para outras pessoas falarem, porque alguém tem que começar, foi o que a gente falou naquele outro momento. Então, não dá para a gente falar, não, mas um dia, quando todo mundo entender isso, as pessoas estiverem praticando, eu também vou praticar. Poxa, gente, assim também não vai dar, né? Se a gente está estudando, é sempre isso, né? A gente fica muito assim, tá? Igual a Marcela falou, tem coragem de chamar seus amigos e falar, gente, preciso muito falar de um assunto. Eu mesma tenho mania de chamar meu amigo para sair, tomar uma cerveja e falar assim, amigo, a gente não tá numa conversa de psicólogo aqui, entende? É só aqui sentimento, pelo amor de Deus, porque ele é muito das teorias, né? Ele quer meter logo um manejo psicológico. Aí eu falo, amigo, não. E com o passar do tempo, ele conseguiu chegar nesse local de ele também se abrir dessa forma, sem querer um ponto de vista muito baseado em teoria. Porque a gente também está para pensar o futuro. Tipo, a gente está aqui nesses estudos, nessa roda, nessas cirandas que a gente faz no mundo, com os amigos, em outros estudos, para a gente pensar novas formas de resolver as coisas, de olhar para as coisas também. No último estudo, a gente citou que muita coisa que a gente acha que é tem um problema com a minha mãe, problema com meu pai, coisa aqui no exterior. Nós podemos nomear de forma diferente. Se a gente começar a olhar de forma diferente, porque senão a gente vai ficar sempre nesse ciclo. E tudo que for exagero vai ser doentio. Então, você tem que pensar sempre numa criança doente, que precisa ser curada, no perdão para pai e mãe. Menina, a gente vai no lugar. Então, eu sou muito a favor do que a Marcela falou. Não é sobre você achar que sempre você precisa conversar, tipo, todo momento, e não respeitar quando o seu corpo não quer, sua mente não quer falar, às vezes não dá nem na hora de falar, às vezes não tem nem palavras, você não sabe nem nomear as coisas. Tudo bem, você pode ficar em silêncio, mas também vai se treinando para ir para fora de você, justamente para você não ficar preso no seu próprio mundo, porque também é autodestrutivo, gente. Muitas vezes a gente fica mundo só no nosso ponto de vista, na nossa verdade absoluta, e a gente vai se martirizando, a gente vai se culpando, muita coisa a gente vai fazendo. E chega uma pessoa com um ponto de vista tão amoroso, você pensa, meu Deus, sabe? Tipo assim, nunca me ensinaram a pensar de forma amorosa para essa coisa aqui, sabe? Para esse sentimento que eu tenho. Eu lembro que quando eu comecei a falar com mulheres mesmo, de questões de inveja, de questões de rivalidade, mas a partir do que eu sentia, não, tipo, comentando, vamos resolver? Não, gente, eu sinto muito inveja de tal coisa. Sabe, vocês já sentiram isso? Gente, transformador. Primeiro porque é um tabu e todo mundo já viu meio assim, né? Aí depois, não, também posso falar sobre isso. Olha que interessante sem ser julgado. E a gente vai construindo, a gente vai resgatando esse espírito da comunidade, que é o espírito de você poder falar também de temas assim, e a gente encontrar uma forma de lidar melhor com eles, né? E não sempre vir para o apontamento. Eu anotei aqui da página 54, ela falando sobre os rituais individuais e os rituais que são radicais, que é quando a pessoa está realmente muito afastada de si mesma, do seu próprio espírito, e ela precisa. E aí eu acho que entra o que a Marcela falou, de às vezes você vai precisar realmente para você mesma, se entender, sabe, ter esses momentos assim com o seu espírito, para que você consiga depois também participar de rituais comunitários. De se abrir para o outro, porque muitas vezes você não está conectado com você, você nem consegue se abrir. Você senta e fica em silêncio, no mesmo com um monte de pessoas ao redor. E aí, claro, tem um momento que ela fala também, eu não sei se é nesse livro ou no outro, sobre as pessoas se reunirem ao redor de uma pessoa que está mal, né? E a pessoa não precisa falar nada, ela só fica ali. E aí isso já vai começando a te afetar, né? Porque o negócio aqui do ritual e da troca é o afeto. Então, como você é afetado por essas dinâmicas em grupo? E outra, lembrar que as outras pessoas são espíritos também. Então, a gente está convidando as pessoas que estão vivas, os espíritos que estão encarnados aqui com a gente, para o ritual. Isso é importante. Deixa eu ver, acho que eu vou citar uma anotação aqui da página 55. Então, menina, é tanta anotação. Quando a pessoa passa por um ritual radical, se não tiver uma recepção apropriada na volta, perdão, do ritual, sua psique vai entender que não fez o ritual de forma correta. Aí ela pode ter que repetir o ritual. Ela diz que a psique não saberá que o ritual foi bem sucedido na ausência de uma comunidade em volta para testar tal fato. Então, tem um fator acolhimento aqui que é muito importante para você não achar que você foi muito ruim no que você se propôs.
E aí, eu trazendo para uma perspectiva ocidental, eu estava comentando um dia desses com as amigas minhas sobre rodas, quando a gente vai se reunir em rodas, né? Tipo, rodas de cura, rodas de medicinas da floresta, de reiki, do que seja que for para cura. Se, às vezes, a depender quando você se abre para alguém e fala, nossa, eu vivi tal coisa, e se você não é, se a pessoa não te dá um acolhimento, ela te valida também, sabe, naquilo que você fez, tem a sensação de que você fez errado, e você tem que voltar para se curar de novo. Aí você vai voltando para se curar, até que um dia uma pessoa fala, nossa, sim, agora você está curado. Só que tem um perigo muito grande. Às vezes o outro não vai conseguir ver, enxergar, porque ele está no processo dele. A gente projeta muito. Aí entra essa coisa que a gente tá falando, tipo, da inveja, a pessoa chega, fala uma coisa, e você, não, é possível que você se curou, não. Tem que voltar, meu amigo. Sabe assim, não. E só que, tipo assim, esse conceito de cura não é perfeição, gente, sabe? Eu tenho certeza que um dia nós vamos conseguir encontrar uma palavra melhor para esses nossos processos, que não seja cura. Mas, por enquanto, os conceitos de cura, até quando a gente vai fazer os rituais que o Sobolfim está falando, não é a perfeição daquela coisa. Tanto que ela vai citar depois que tem gente que demora muito tempo para desprender de algum processo, de um conflito ali. Então, o ritual não é tipo, papum, resolveu. Mas ele é uma forma de você entregar para o seu espírito e falar, eu preciso muito da sua ajuda, gente. Galera, vamos embora, eu preciso muito. Eu não vou nadar sozinha, entende? Preciso de muitas mãos aqui nesse barco. E isso é bonito, porque a gente também vai começar a reverenciar que não passou sozinha pelo processo. Tipo, eu tive ajuda, eu tive auxílio. Eu acho que isso é muito interessante para a gente também, de novo, sair do eu, né? Do eu muito ego. E é isso, amiga, por aqui. Muito legal falar isso, porque, por exemplo, a gente vai falar dos maiores ritos que a gente tem, tipo, nascimento e morte, são ritos onde sempre tem muito acolhimento, né? Tipo, o bebê nasce na hora, já vai ali pro colo, né? Que a mãe já segura, já tem aquele momento. E acho que ela até fala isso, não sei se é nesse também, ou era o que eu tava falando também, né? Mas dessa coisa. Né? E quando não tem isso, né? Isso, o bebê ele fica. Ele vai levar para sempre essa dor, assim. Ele vai para sempre. Quando não vão lá celebrar esse nascimento, quando não vão lá, isso fica marcado no nosso corpo. Essa dor fica lá. Quantas pessoas não têm uma dor assim avassaladora, porque quando era bebê ficou deixado no berço chorando sozinho e ninguém foi lá e pegou. Avassaladoras. A gente carrega uma dor no corpo muito forte de coisas assim. Muito. E na morte, a mesma coisa, né? Você vai perder um ente querido, vai ter uma galera ali para te abraçar, para estar junto a noite toda, quando você precisar, pelo tempo que precisar, né? Essa pessoa que se foi também vai estar ali sendo recebida por muita coisa, por muitos seres ali também. Então, assim, e aí, olha isso, né? Isso assim, até depois da morte, né? Até tem o acolher, tem esse lugar, assim, que é um amor, né? Assim, é isso, são as faces. Então, que é muito, muito bonita, assim, muito, muito importante. E aí, quando ela vai falar ali dessa parte disso, assim, dos rituais que são os radicais, que é para desassociar do caos, né, e reunificar essa pessoa, é isso. Precisa de uma comunidade nesse ritual ali. Eles precisam gerar um espaço sagrado contido, é o que ela fala, para que a pessoa passe por aquele momento e para quando ela sai desse momento, ela seja recebida e amparada. Porque, não sei vocês, mas por exemplo, quando eu passei por esses momentos de rituais radicais, vamos dizer assim, quando eu saí, eu tava exausta, assim, tipo, destroçada, sabe? Sei lá, parece que eu precisava sentar e chorar. Só isso, assim, mais nada, assim. E aí, eu fui pensando, assim, que bonito. E eu sentia muita gente comigo, assim, não tinha gente aqui, mas eu sentia que estavam ali comigo, assim, sentia essa ancestralidade mesmo forte. Quando eu passei pro maior momento da minha vida, assim, que foi isso que eu parei, quando passou tudo, assim, que eu sentei ensagadas e parei para chorar 3 horas, eu sentia muito, assim, eu vou comigo. Eu sentia um amor muito grande. Foi quando eu senti, inclusive, esse foi um momento muito importante na minha vida. Foi um momento de ritos muito difíceis. É isso, assim, que é porque realmente eu estava vendo o próprio caos, precisava reunificar no espírito, assim, claramente. E esses momentos não são tranquilos. E aí foi tudo que aconteceu, foi uma turbulência quando eu sentei e chorando ali no meio, e eu ouvi ele me falar: você tá chorando, eu sei que você tá sentindo forte, mas você consegue perceber que algo mudou? E aí eu parei assim, e aí eu senti que algo mudou. Só que eu nem consegui entender o quê.
Aí ele falou, você tá sentindo amor. Aí eu falei, nossa, eu tô... E aí eu olhava e de repente eu amava tudo que tava à minha volta. Muito, assim. Isso é uma reunificação, é um voltar para casa, é o estado de união, né? Então, é isso, assim, é muito importante. E se a gente... E é esse lugar de estar ali unido com esse sensível, para a gente relembrar que o tempo todo, na verdade, a gente está sendo abraçado e acolhido. Muitas vezes, né, esse local da separação, né, dessa desunião interna, da carência, que faz sempre a gente pensar que não. Então, até isso que a Kelly falou, assim, às vezes eu estou esperando tanto aquela figura externa vir, né, e falar, nossa, você conseguiu, alguma coisa do tipo, e não que não seja, isso é maravilhoso, é realmente bom, é muito válido. Mas é isso, assim, não significa que não esteja acontecendo isso em diversas outras faces, sabe? Então, essa diferençazinha, assim, também, né? Nós somos seres carentes, assim, a gente tem muita carência, tá tudo certo, assim, mas da gente ter um olhar mais aprofundado, porque estar no estado da carência, a gente sempre vai estar nesse local onde a gente nunca vai se sentir visto e acolhido, porque isso é a carência. Então, a gente não vai estar conseguindo realmente ver onde de fato a gente está sendo, sabe? E então precisa de um olhar mais sensível mesmo, assim, precisa de um olhar mais sensível para que a gente possa sentir isso com amor, assim. E aí, ali na página 57, ela vai começar, acho que é ali que ela começa, talvez, a partir dali, começar também a falar sobre um... Ah, não. Ela vai falar, e aí que para mim é uma coisa super ocidental, né? Que ela vai falar sobre tipo, uma receita, né? As pessoas querem uma receita do ritual. Assim, e, nossa, a gente, né? Os reis das receitas. Reis das receitas, só quer a receita para tudo. Quanto mais rápido eu faço, melhor. Dá receita, me dá receita, me dá receita. A gente quer a receita, assim. E aí o que ela fala é isso, assim, que a receita é você. Né? Tipo, é literalmente aprender a ouvir a si. E é muito bonito, porque a gente vê que esse aprendizado ali para eles acontece desde criancinha. Então, eles são estimulados desde criança a fazer essa construção. Tem a avó que está ali, a avó deixa as crianças irem montarem mesmo, deixa elas se virarem, deixa elas sentirem a construção acontecer. E a gente não, né? Muito, a gente fica o tempo todo sofrendo desconexões, na verdade, rupturas, assim, dessa conexão. Então, nessa desconexão intensa, moderna que a gente vive, a principal delas é a desconexão com o nosso corpo. Então, como é que a gente vai ouvir assim para conseguir montar um rito de fato? E aí, eu não lembro se foi num estudo aqui, eu cheguei a comentar, porque para mim foi muito impressionante, assim, que eu estava um dia, assim, parada, conversando com uma amiga, e eu estava sentindo muita cólica, eu estava assim, aí eu falei para ela, ó, esse mês estou sentindo cólica, já sei que vai ser assim, esse assado, vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, por causa disso, isso disso. Ela virou e falou, como é que você sabe tudo isso? Eu falei, uai, eu vivo nesse corpo há 28 anos, né? Se eu não soubesse, assim, se eu não tivesse. Aí ela virou e falou, nossa, eu não sei nem quando é que eu tô com fome. Aí eu falei, não, gente, para tudo, sabe? Então para tudo. Porque é exatamente sobre isso. E olha só, alimentação de novo é um substituto e você não sabe nem quando você está com fome. Isso é muito natural, as pessoas geralmente não sabem mesmo, assim. E até isso entra no automático. Ah, foi me falado, então, que eu tenho que tomar café da manhã, almoçar, jantar, então eu vou. Mas às vezes seu corpo não está pedindo isso. De repente, seu organismo, ele não quer essa janta, assim, não quer assim assado. E aí vai entrar até nessas receitas prontas, alimentícias que a gente tem de todo mundo precisa comer isso aqui no café da manhã, isso aqui no almoço, mas se quiser tal coisa. Só que os nossos corpos, elas são muito plurais, gente, assim. Então, cada organismo é tão único, sabe? E aí, às vezes, aquilo que a gente fala, nossa, eu alimento assim, maravilhoso, a pessoa vai dar alergia, vai deixar ela inchada, não vai fazer bem. Vai ser o que for, assim, o que for. Minha mãe, ela pena muito com isso, por exemplo. Porque falam que ela tem que comer ovo, que ela sei lá o quê, porque ainda mais que ela tá fazendo exercício físico. E ovo faz mal para ela. Ela fica mal. Não se sente bem. E ela fica, não, mas eu preciso. Eu falo, mãe, você não precisa, seu corpo tá te falando que não é bom para ele. E aí a gente fica querendo insistir nessas coisas também, porque foi falado, porque tem uma receita pronta para isso. Né? Então, por isso eu valorizo muito, inclusive, essas medicinas que vão olhar, ali, nutritivas, que vão olhar para o corpo como esse organismo. A gente tem várias, né? De várias linhas, assim. Mas que é muito bonito isso, porque é isso, a gente precisa olhar para como funciona o seu organismo.
E você, por mais que também tenha isso, então, sei lá, por exemplo, na Ayurveda vai ter os doshas. Você é um organismo que funciona assim, assim, assado. Ok. Mas mesmo dentro disso, tem suas peculiaridades, sabe? E vai ter formas de preparos. Isso tudo é experimentação. É isso, né? E é uma experimentação. E a gente está na vida experimentando. Só que se a gente não estiver atento, esquece. A gente experimenta e a gente nem lembra. Então a gente já esquece que aquilo lá me faz bem, aquilo lá me faz mal para poder também modificar. Nossa, aquilo lá me fez mal, mas se eu fizer dessa forma, cozinhar desse jeito, será que muda? E aí, de repente faz bem. Então, assim, de novo, volta essa conexão com o presente. Quando a gente está falando de conexão com o nosso corpo, quando a gente está falando de conexão com tudo, com o nosso cérebro, é estar presente, é sobre estar presente. E estando presente, eu consigo reger melhor a situação aqui na minha vida. Eu vou conseguir reger melhor aquilo que eu preciso. Eu sei aquilo que me dá sustento, né? E eu preciso disso. Então, que a gente esteja atento a esse lugar mesmo, sabe? Sempre tá voltar, assim, tá voltar. Onde está minha consciência nesse momento? Onde eu estou devagando? Volta para cá, volta para cá. Esse é um exercício mesmo. Conta própria também, estou falando porque, nossa, super não consigo o tempo todo. Mas é porque é isso, sabe? E aí, esses dias eu estava até pensando isso, assim. Eu fui fazer alguma coisa. Eu fui sair e eu tinha cozinhado, tinha feito um almocinho e eu tinha deixado um grão de bico cozinhando, assim. E aí eu saí, tava lá comprando flor, já tava umas 2 horas fora de casa e me veio um choque, assim, de não sabia se eu tinha desligado ou não o grão de bico que tava no fogo. E aí eu já comecei a entrar em pânico, meu Deus do céu, eu preciso voltar, sei lá. Porque eu não estava presente, realmente. Tipo, eu não estava presente na hora que eu estava ali fazendo. Eu estava fazendo um monte de negócio, estava querendo agilizar um negócio aqui de trabalho, fui lá, fiz meu almoço, liguei o negócio para ganhar tempo, não estava presente. E é isso que acontece quando a gente não está presente, a gente sofre acidentes, literal, de todas as formas, sabe? A gente gera acidentes mesmo, assim. É pura e simplesmente isso, assim. Pura e simplesmente. Coisas que não precisavam acontecer mesmo, sabe? Então, que a gente tem essa consciência, sabe? E aí, na hora, eu tive que pegar um Uber e voltar correndo, tava desligado, tá? Nada aconteceu, mas assim, graças a Deus. Meu Deus! Nossa senhora, menina, eu vim esse Uber inteiro, assim, tremendo. E aí, me veio isso, assim, tipo, tá vendo, Marcela? De novo, é sobre estar presente. Ai, Deus! Se eu tivesse... Eu tô rindo com todo respeito, amiga, porque, nossa, me aconteceu muito. Nossa, sim. E é isso. A natureza, né, chama a gente para prestar atenção no presente. Tipo assim, as coisas dão um jeitinho de, opa, você não estava aqui, ó. Não estava aqui. Foi quase, hein? Muito isso. Eu vou só comentar as mesmas coisas que você comentou, porque foram os que eu anotei também, né? Que foi da padronização do ritual e também sobre as crianças ali, que são estimuladas a criarem o próprio ritual, né? Do jeito que sentirem, porque aí eu coloquei uma anotação que era que é assim que a gente garante que o espírito está participando, que o nosso espírito está participando, justamente para a gente permitir que ele participe em todas as outras coisas da vida. Porque quando você anula o que você sente, quando você não fala, quando você não comunica, é o seu espírito que você não está dando passagem. Porque deu desse assunto, desse papo de, tipo assim, você é uma coisa, seu corpo é uma coisa, seu espírito é outra, sabe? Tipo, sua mente é uma, sua consciência é outra. Enfim, gente, são formas de uma mesma coisa. Tudo é nós, né? Então, isso que a Marcela falou é real. Tipo, será que era o seu corpo que não estava presente? Era você que não estava presente. Uma parte sua não estava lá. Então, a gente tem que considerar tudo isso. Então, esse estímulo mesmo das crianças. Eu falei, gente, maravilhoso, né? Porque se a gente tivesse aprendido isso, nós também nos comunicaríamos melhor nos nossos relacionamentos de uma forma geral, para falar o que está incomodando, porque hoje ainda tem aquele medo, meu Deus, será que eu falo agora, início do relacionamento, será que eu falo depois? Mas agora já passou muito tempo, se eu falar, a pessoa vai achar que eu sou outra, aí vem todo um monte de conflito, um monte de medo, e também de você achar que, nossa, eu vou estar sendo inconveniente, talvez seja só por você falar o que você sente, sabe? Porque assim, falar o que sente não é impor nada, mas a gente realmente está buscando um ritmo da nossa intimidade, como nós conversamos lá. E isso já é vocês conseguirem promover um ritual também, seja com seus amigos, seja com o seu parceiro, seja lá como for. E aí entra também o fato de também não dá para a gente esperar que um dia a sociedade acorde e isso tudo se torne natural se a gente não começar a fazer hoje.
tem esse negócio da birra mesmo, né, ainda do adulto, que é, não quero conversar agora, tudo bem, ok, mas eu posso conversar em outro momento? Porque é isso, sabe? E aí tem essa birra também de tipo, a gente vai ter que resolver tudo, né, que não fizeram antes. Sim, gente, para que realmente a gente consiga que as próximas gerações tenham isso de forma natural. Que essas próximas crianças, saindo ou não do nosso ventre, da nossa família ou não, que elas possam ter esses ambientes, assim. Então, é nosso papel, de fato, fazer um negócio diferente do que foi feito com a gente, né? Então, eu acho isso muito real. E sobre a padronização, é isso também, concordo com o que a Marcela trouxe, é a mesma perspectiva de que a gente tem mania de querer a receita pronta, né? O TikTok entrega receitas rápidas, Reels entrega receita rápida, então a gente tá muito na mania de me fala qual banho, me fala qual cristal, me fala qualquer coisa, me fala o que eu preciso fazer para eu sair daqui, que ainda é uma projeção de esperar um Cristo vir te salvar, Deus vir te salvar, qualquer outra figura vir te salvar. Você quer um banho que te salve, você quer um cristal que te salve, você quer uma receita de alimentação, como a Marcela está falando, que te salve. E não funciona dessa forma. Tudo vai. Porque até mesmo uma receita pronta, por assim dizer, como ela falou, pode não funcionar para você. Pode não dar o resultado que você estava buscando. Eu mesmo vejo muita frustração no quesito banho de erva, né? Mas não funcionou para mim e funcionou para fulano. Pois é, gente, tem que ter um estudo profundo, pessoal mesmo, sabe? Eu acredito que podemos olhar para as coisas agora, para tudo, né? O alimento que a gente bebe, que a gente consome ouvindo, que a gente consome lendo, com esses olhos de estou experimentando, sabe? Tipo, experimentando. Não como isso tem que funcionar. Tipo, eu vou ler esse livro de autoajuda e quando eu terminar ele, eu vou ser uma outra pessoa. Que nem quando a gente começou o livro falou, né? Ela, sobre o fundo mesmo disse, não é um livro de receita, vocês não vão encontrar a receita do relacionamento. Já jogou a gente assim, ó, tipo, os ocidentais enlouquecendo. E aí, tem os livros que a gente compra do tipo, não sei o que lá, ansiedade. Você pensa, meu Deus, eu vou terminar e eu vou estar melhor na minha ansiedade. Não funciona assim, mas ele vai te dar uma perspectiva mais ampla. Com certeza tem alguma coisa ali que vai fazer com que você entre em contato com alguma parte sua que você não entrou, que você perceba algo que você não percebeu. Então, até na hora de consumir um alimento, tomar um chá, tudo que a gente esteja presente, como a Marcela disse, perceptiva para ver qual é o efeito daquilo na gente. Então, assim, o alecrim tem o seu significado geral, né, por assim dizer. Mas como que ele funciona no organismo da Marcela? Como que ele funciona no meu? É diferente. Como você vai se sentir depois de tomar um chá de alecrim? É muito diferente. E é isso que é a intimidade com você mesmo. Isso é bom. E aí, quando você vai se relacionar, gente, para mim, isso me dá tesão. Se a pessoa chega e ela sabe o que dá certo para ela, sabe aquele negócio que você fala, não, então, a gente pode, sei lá, comer tal coisa ou vestir tal coisa. Não, eu prefiro tal coisa. Menina, isso me dá um negócio. Caramba, a pessoa sabe o que ela quer, olha só, eu não tá nem aí. Tipo, Sim. não, nós vamos para tal lugar. Acho que a gente deve se vestir de tal forma, padronizado. E a pessoa fala, não, eu acho que eu vou de um vestido solto mesmo, assim. Tá. Ah, é. Nossa, que lindo! Porque a gente sai de um local, e agora, principalmente mulheres, de ter que ser essa figura civilizatória, até dentro de um lar, dentro de um relacionamento, do tipo, decidir tudo, o que come, o que veste, fazer a alimentação do filho, da casa, o peso, a sobrecarga, né? E a gente, muito, dá muito prazer, gente, se relacionar com quem se conhece, sabe? Pode falar não para aquilo que não gosta, para aquilo que não funciona bem para si, e falar sim para aquilo que gosta muito, independente se as outras pessoas estão de acordo. Isso é muito bom. E aí a gente também vai começando a se sentir confortável nesse local de, eu posso falar também. Então, eu acho que é um movimento orgânico que pode ser feito com esses conhecimentos de Sopo Fonsomé, que é naturalmente, quando a gente for se comportando assim, a gente vai abrindo caminho para outras pessoas agirem assim conosco, sabe? Nossa, Uhum. tipo, que maravilha. Eu sempre lembro de pessoas que me fizeram me sentir bem. Tipo, que nem eu falei para uma vez, falei, nossa, você me deixa falar o que eu sinto. Um dia ela falou assim, não, se você quiser falar, você fala, se você não quiser, você não fala. Gente, eu fiquei emocionada, porque ninguém nunca falou isso pra mim, cara. Tipo assim, de verdade, porque eu senti o imediatismo da explicação. E às vezes você não tá pronto para a explicação. Às vezes nem você entendeu a situação, sabe? Sim. Então, é bom. E aí, por ouvir isso, teve um outro momento que eu pude falar isso com meu amigo.
gente, que legal. Aí eu falei, porque ela que bom. Que bom, você não fica falando nada agora. Eu falei, ai, que maravilha, meu Deus, libertador para todo mundo. É que a gente precisa de alguém, às vezes a gente precisa dessa referência, então que nós possamos ser a referência de busca do espírito da intimidade, de ancorar isso nas nossas vidas, eu acho que é muito bom. E para vocês verem, né, não sei, mas para mim isso é muito mais espiritual do que você fazer um grande ritual, sabe, dentro de um templo. É espiritual quando alguém te trata assim, e você pode também sentir a vontade de fazer isso com outras pessoas, porque você sabe que é bonito, você sabe que dá abertura para a humanidade do outro. Então, é isso, gente. Até aqui. Até a página 57. Vou emendar só com o que você trouxe também, para não esquecer. Mas é muito legal a gente entender esse conceito da receita pronta com esse local da salvação mesmo, né? Porque como a gente vive tão desconexo e sempre nesse lugar, então quando a gente busca é porque precisa profundamente ter um alívio da dor. Então, por isso que precisa ser uma receita pronta, precisa ser rápido, porque tá doendo, precisa ter um alívio. Só que a gente não percebe que isso é a própria roda de ratos, porque a gente se vicia, não é na dor, a gente se vicia no alívio, né? E isso é muito forte, assim. E aí, se a gente for olhar por esse lugar, é quase não, completamente como se a salvação fosse o oposto de tudo que a gente está falando aqui, que é a construção da intimidade, que é o sentido da intimidade. Então, quando a gente está falando sobre, né, que ele trouxe sobre esse local da erva, assim, eu lembro o primeiro estudo de ervaria que eu fiz, assim, com um mestrão muito maravilhoso, o estudo era literalmente só sentir a erva. Não tinha, foi a primeira parte, assim, ele passava várias cestinhas com as ervas, não falava que erva que era, fazia um momento ali, você parava, você sentia o que aquela erva te mostrava. Era só isso. Era só isso. A gente fazer. E aí, e aí você quer falar assim, claro que ela tem ali as suas propriedades, a sua energia, a sua forma de atuação, mas como que ela trabalha em você? Isso é muito forte, assim, é isso. A relação que eu vou ter com uma folha de fumo pode ser diferente do que a Kelly vai ter, que o Gustavo vai ter, é diferente, porque é isso, porque tá falando de uma vivência no corpo também, gente. Eu falei, porque assim, eu lembro da minha sensação quando eu peguei, eu não sabia que era uma folha de fumo, e eu peguei aquilo, só me dando um troço, assim, eu queria esfregar ela e me dar uma energia de terra, um negócio preto velho, eu pus na boca e masquei, nem sabia se aquele negócio, eu só queria mascar aquele negócio, queria mascar que ele tem, assim, era muito forte, sabe? Uma Melissa, ela foi mostrando um riozinho com uma gotinha que pingava, assim, e fazia aquelas ondinhas, assim, naquela água fresca, e foi uma sensação gostosa. Então, assim, como que se comunica? E isso é uma construção como qualquer outra relação. Também não dá para você prestar, né? Falar, vamos, Eva, me fala aí o que você quer falar. Porque isso que ele falou, sabe? Me fala quando você estiver pronto, me fala, você quer falar? Não quer falar? Isso serve para tudo ao nosso redor, sabe? A gente às vezes tem isso, assim. Então, por exemplo, essa relação de salvação também está muito ligada a esse lugar de as coisas têm que me servir, né? Então, se elas têm que me servir, tem que ser rápido, tem que ser no tempo que eu quero. E aí é isso. E se a Eva não quiser comunicar com você agora, bonito? É um serviço? Dá licença, né? Acontece muito. Acontece muito. Então, assim, aí você vai o quê? Vai se respeitar? Se fosse uma pessoa. Aí, né, se fosse de verdade, vai pensar, se fosse uma pessoa, ela tá ali, cara, nesse momento ela não consegue, ela não quer conversar com você. Não é? Você vai forçar? Você vai brigar com ela? Então, assim, é essa sensibilidade que é pedida, sabe, para tudo que segue a gente. Então, a gente está atento desse lugar. Então, vamos lembrar disso, assim, parar de achar que é salvação, parar de querer ter esse vício tão grande no alívio, porque é muito fácil a gente se viciar no alívio, assim, muito, porque o alívio é bom, de fato. Só que é isso, se a gente, na verdade, está vivendo uma vida que consegue ser mais centrada, isso é internamente, né? Assim, mais centrada, que eu estou conseguindo conjurar melhor, dificilmente vai ter um alívio, porque não está tendo algo acessanado ali. Então, a gente tem que pensar, de novo, né? A gente cai nesse bom e velho vício ali nos altos e baixos, na intensidade. Ok, por que isso existe? E o quanto isso está atrelado também a esse conceito da salvação, né? E aí, a gente estava falando, né, que ele trouxe sobre esse lugar de ouvir o outro, né? De trazer na roda, de ele falar. E aí é sempre importante a gente voltar e se perguntar de quando o outro vir e falar, porque isso foi o que a gente já discutiu muito também, principalmente no outro estudo, assim, o outro vem e consegue falar, você se ofende, então, voltar de novo para esse lugar, assim, porque
Poxa, é isso, assim, isso é muito sobre sair do umbiguinho. Cara, aquilo não é necessariamente sobre você, sabe? É isso, a pessoa sente aquilo. E o fato, às vezes, de você se ofender, é isso, é um fechamento de portas muito grande para intimidade. E se ela tá te falando isso, ela tá te falando justamente porque ela quer construir contigo, sabe? Ela quer essa intimidade. Não, não fica falando, né? É isso, assim. Não sei vocês, mas tipo, quando eu virar a chave com alguém, eu não falo. Eu não vou ficar ali. Por que a gente vai... Nada, eu também. Assim, começa silênciozinho, porque vou ter gasto, a gente não tá tendo uma troca, não tá tendo uma... Não faz sentido. Então, se ela tá te trazendo, honrar esse lugar, sabe, com muita beleza, porque é belo mesmo. A pessoa conseguir se abrir para trazer algo é muito bonito, é muito bonito. Então, a gente sair um pouquinho desse lugar da ofensa. Às vezes é isso, às vezes a pessoa não vai trazer ou vai comunicar da forma como você acha que consegue, acha que dá conta de receber, ou assim vai. E aí também tá nessa relação, você também trazer, sabe? Que bom que você me trouxe isso, eu assim vai. Eu tenho dificuldade, pode falar também, se é humano, sabe? Tipo, eu tenho dificuldade de receber dessa forma que foi falado, porque me dói aqui, assim, assado. Mas fico feliz que você tenha dito. E aí, enfim, sabe, assim, são essas construções, e aí também vai falar um pouco sobre algo que a gente tem conversado, que é a forma como você se coloca no mundo, é você se comprometer com a forma que você se coloca no mundo. Então, por exemplo, até isso, assim, na linguagem, se você, é importante para você receber determinada forma de linguagem, você precisa colocar isso no mundo, sabe? Como é que as pessoas vão sair adivinhando isso? Não tem como ninguém adivinhar essas coisas. Então, coloque isso, coloque a forma como você quer ser tratado, ponto, sabe? E isso é muito prático, na verdade, assim, é muito prático. As coisas precisam ser ditas. Simples assim, não existe isso, né, do outro ter que adivinhar esse vai, essa velha coisa, então a gente falar mesmo, isso é muito importante, muito importante, muito importante. Porque quando a gente está falando de ritual, ela até fala aqui, acho que na página 62, ela fala que é importante sentir, né? Então, a grande questão do ritual é muito sobre sentir. Aí ela dá os exemplos ali da tristeza, se precisar chorar rios, da raiva, de ter um momento de catarse e precisar esbaforir aquela raiva, né? Então, a gente tem momentos para isso. É muito legal. E nós aqui, né, a gente está falando assim como seres criativos, porque a gente está num momento de muita reinvenção acontecendo mesmo. Se a gente está falando de ter receita pronta, cria, sabe, cara? Cria esses momentos tanto com você mesmo, quanto com as pessoas que te cercam. Ah, sei lá, tenho um parceiro, uma parceira, tá vivendo momentos de raiva. Cara, que bom, cria um ritual para isso. Cria um ritual, uma ritualística de expressão do ódio que vocês estão vivendo, sabe? Que legal. É isso, e eu tenho certeza que vocês vão sair disso muito mais forte, inclusive, sabe? Vai fortalecer o ego, de fato, porque essas catarses, elas são importantes também. E, de novo, como falou ali, assim, tem uma estrutura em volta, está acontecendo, a gente se ama, é isso, não é porque está com ódio, com raiva que eu vou amar, né? Então, a gente precisa sempre lembrar disso, né? Sempre pega a gente muito, a gente acha que esses momentos de extrema vulnerabilidade, a gente não é merecedor de amor. Então, com ódio, tristeza até que a gente às vezes sente, não, é acolhido. Mas esses que são mais, com inveja, raiva, enfim, a gente acha que não, que é isso, que não merece, né, não é digno de ser colocado numa roda pra gente conversar, ou para ser acolhido. Por que uma inveja não pode ser acolhida? Assim mesmo, sabe? De ser não só ouvida, como acolhida também, porque tudo inveja vem de uma dor também, é isso, tudo vem de um lugar ali. Então, por que não dá para ser acolhido? Eu tô com nojo, por que você pode ser acolhido? Enfim, sabe? Então, você não deixa de ser amado pela sua humanidade. Então, é importante. E o que a gente faz, né, desde crianças, é punir crianças por elas estarem sentindo, né? Demonstrar a raiva dela, punição. E aí a gente entra nesse buraco, essa cratera sem fim, que é muito triste. Que tá vendo? Quando você é assim, você não é digno de ser amado. Você ser punido, vai ser castigado, e a vida mesmo, que nós somos adultos, que a gente vai se tornar isso, de fato. Né? Tanto que a gente, nesses momentos, se isola. Porque a gente é um risco para a humanidade e a gente não é digno de ser amado. Então, pensar nesses isolamentos também, se eles são pura e simples porque eu quero, porque eu preciso, que beleza, pode dizer, ou se é porque eu estou fugindo de
se ver de receber amor. X eu sentindo assado, sabe? Então foi mais uma questão para a gente levar para dentro e receber. É isso. Falei pra caramba. Não, perfeito, né? Fala mesmo, menina, que isso? Ai, mas perfeito. Isso que você falou, tudo que você falou, isso que você falou agora, eu só queria reforçar, que é justamente a criança aprendeu de uma forma e a gente tá aqui, né, reproduzindo, porque aí é aquele medo que você tem, né? Tipo, se eu falar e, sabe, der ruim, assim, estragar o relacionamento inteiro, porque aí eu não posso, talvez eu não seja amada. E aí, que a Marcela falou sobre acolher sentimentos que a gente julga como negativos, também é essa coisa de, tipo assim, eu sou humana, gente. Sinto muito, não vou dar pra, não consigo só sentir amor o tempo todo. E até porque também algumas coisas são distorções do amor, né? Então, a criança também, quando ela sente, dá a famosa birra, é porque ela não sabe o que ela tá sentindo, ela não sabe qual o nome que ela tá sentindo. Tipo, se é frustração, se é medo, se é raiva. Gente, é que horas com a criança chorando. E ali, porque a criança não sabia nem o que tinha acontecido para ela estar naquele estado. Talvez foi uma sequência de coisas, talvez foi uma coisa na escolinha. Então, o adulto também, porque assim, dá para você nomear consciente e subconsciente com o seu subconsciente, a sua criança, seu consciente, o seu adulto. E ainda hoje a gente tem algumas situações que eu, pelo menos, tenho que sentar e falar, meu Deus, o que aconteceu para estar assim? Tipo, não sei exatamente o que aconteceu. Tipo, a coisa, porque tem coisa que é tipo assim, a pessoa me xingou de tal coisa, por isso me lembrou não sei o quê. Ai, dá pra fazer rapidinho. Agora tem uns negócios que do nada você fica muito frustrada. Eu lembro que uma vez escutei um áudio de uma pessoa, e, gente, eu senti como se tivesse socado meu estômago, uma dor muito forte. E eu falei, caraca, essa situação me pegou muito, só que não foi, não deu vontade de chorar nem nada, mas eu senti que meu corpo sentiu um negócio pra ter alguma coisa registrada. Eu fiquei semanas até entender que era necessidade de aprovação. Sabe, tipo assim, nossa, foi um negócio assim que foi muito tempo, porque eu não sabia nem nomear, não sabia nem o que aquela pessoa tinha falado direito sobre. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Eu sei que eu tô mal, eu sei disso, que eu tô muito mal, mas eu não sei. Então, ainda a gente vai precisar mesmo desse cuidado. E aí, quando a gente tem esse cuidado com a gente consegue ter com o outro, né? Que é quando a pessoa chega e fala, não sei também. Explicar, às vezes, porque para a gente evitar os ataques de fúria, por exemplo, né? É essas coisas que a Marcela falou. É você não enxergar a raiva, nem o ódio também, de verdade, como coisas ruins. Você vai sentir, o negócio é o que você faz com isso. Então, esse negócio de reprimir, né, nos torna potenciais assassinos. Porque se você guarda muito um sentimento de desgosto, ou seja, né, o ódio mesmo por alguma coisa, que você tem repulsa, que você tem nojo, gente, é um gatilho muito grande. Tipo, tem estudos que apontam que determinadas pessoas cometeram assassinatos porque a pessoa usou a palavra X na hora X, que acertou o botãozinho no meio da pessoa e bum! Sabe? Um grande monstro surgiu. Nós temos nossos potenciais monstros dentro de nós. Então, é não ficar alimentando isso, sabe? Então, surgiu a raiva. Tem uma cultura que eles quebram pratos. Eu lembro que teve uma vez que eu falei, nossa, eu queria muito pagar um lugar para quebrar um monte de prato, assim. Porque, assim, gente, né? 2 e pouco prato, não tá dando que eu tô fazendo isso. Mas, nossa, eu fico pensando, esses rituais de você liberar a sua raiva, entendeu? De você tornar esse processo uma coisa de sentir, não vai ter como se apagar o que você sentiu, né? Dá para você depois fazer uma análise, enfim, mas precisa ser liberado mesmo. E eu acho isso, nossa, assim, um autocuidado grandioso, porque a gente não guardando isso, a gente vai diminuindo esse potencial monstro interno, e a gente falando também sobre essas coisas, a gente também vai parando de. Porque, que nem no assunto da inveja, o que a gente percebe é que tem a projeção. Então, você não vai querer falar comigo sobre isso, porque você não quer lidar com isso em você. E aí é tipo assim, não, vamos falar sobre isso, que absurdo, que horrível. Aí eu fiquei, tipo, gente, que isso? De boa, vamos falar sobre isso mesmo. E que eu quero que a gente chegue num local e a gente ou a gente para de reproduzir isso, ou a gente entenda por que a gente sinta isso. E quando a gente vê uma pessoa sentindo, não é um local de julgamento, sabe? De 7 pedras na mão, nossa, que pessoa horrível, porque ela sente isso. Às vezes é uma pessoa muito carente. E é isso, sabe? Então, acho importante, como ela citou. E aqui eu estou na página qual, gente? 63. Eu anotei daqui. Assim, aqui foi basicamente a mesma coisa que você falou sobre se expressar, né? Qualquer coisa que leve as pessoas a expressarem umas para as outras, algo diferente de sua vida diária, toca no mundo espiritual, no mundo ancestral. E é, portanto, um evento de ritual.
E aí ela também fala sobre aprender a se familiarizar com a intimidade, é voltar à escola de ritual e abrir essa janela de expressão, como a gente está falando. E aqui embaixo ela fala sobre se as pessoas compreendessem a conexão entre intimidade e o espírito, lidariam diferente com toda a ideia de relacionamento. Elas começariam a compreender que o ritual pode ajudar a curar a raiva e a frustração entre parceiros. E é isso. Não é só descartar as pessoas, sabe? Tipo, a gente sempre vai ter que falar sobre os recortes que a gente dá, porque também não é você ficar numa relação onde você vê que a pessoa ela é extremamente violenta e você está tentando ser o portal de cura, porque isso pode levar à sua morte, né? Isso é um fato, mas as questões de raiva e frustração podem ser conversadas, né? E também tem esse local de a gente não ter dado abertura para tantas pessoas falarem sobre isso, simplesmente descartar, não só da nossa vida quanto da sociedade, também cria potenciais monstros, sabe? Porque assim você vai sentir um nível de rejeição tão absurdo que você vai começar a odiar todo mundo que te rejeitou, ou todo mundo que se parece com quem te rejeitou, sabe? E aí a gente nem sabe o que pode acontecer, a gente sabe só o mínimo, né? Então, eu acho assim, muito bonito, de verdade. Toda vez que eu leio esse livro que ela fala sobre expressar nos relacionamentos, todos eles, eu acho muito bonito, porque para mim é um dos resgates melhores que a gente pode fazer na vida, que é de deixar as pessoas se abrirem, sabe? Tipo assim, só fala aí. Depois a gente decide se a gente vai conseguir encontrar nosso ritmo ou não, mas não descartar as pessoas, porque, sabe, tipo, fez tal coisa, isso eu não gostei, a gente já teve não sei quantos conflitos. Não descartar, como se elas fossem descartáveis. Eu acho que isso é interessante. E eu queria citar também sobre o que ela falou aqui do ritual. Cadê? Ah, tá. Sobre a intimidade, a conexão da intimidade com o ritual, né? E o que gera mais intimidade do que expressão, né? Tipo, para mim a expressão é muito mais estar nua do que tirar roupa. Muito mais. Então, é por aí o caminho do espírito na intimidade com o ritual. Eu acho que por aqui só, porque eu não anotei nada da 64. Depois eu quero falar de conflitos. Você quer citar alguma coisa? Não, eu quero falar que você falou dos pratos. Eu lembrei que teve uma vez que eu morei com uma amiga minha, muito querida, assim, e aí ela tava com muita raiva. É isso, ela passou um dia que ela estava com ódio, era questões do trabalho, assim. E aí eu fui, a gente morava num prédio que tinha um apartamento, né, que tinha um quartinho que a gente não usava pra nada. Ele era um quartinho pequeno, assim, vazio. E aí eu fui numa lojinha de 99, comprei um monte de louça. Umas louças baratinhas, forrei o quarto inteiro. E aí a gente ficou quebrando coisas, foi muito bom. Eu só trazei isso, porque assim, gente, foi ótimo. E bom, a gente riu muito depois também, inclusive, assim, foi ótimo. Conselho. Realmente, quebrar coisas é muito boa. E você falando, né, é isso, assim, sobre... Tem esse temor muito grande mesmo, é como a Kelly falou, assim, da projeção, né, então eu não consigo acolher uma inveja, porque eu não quero ver isso em mim também, Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Mas aí é isso. Às vezes a gente vai, como a gente tem essa tendência muito grande, como a Kelly estava falando, desse trazer tudo para teoria, vamos ter teoricamente, vamos fazer tal coisa, a gente desumaniza uma coisa, né, que é isso, completamente humana, e é muito mais difícil essa coisa se apresentar para a gente. É isso, porque é como se estivesse chegando com 1000 armas na mão para lidar com aquela coisa, né? Chegando, tipo, vamos entender o que é isso aqui. Você, tipo, fala aí. Você já fica, tipo, acho que eu não vou falar mais, não. Ai, a gente já viu tudo. Pois, aí ela vai colocar mais massa. Aí eu quero uma inveja, vai virar uma distorção ainda maior, que vai virar um ódio, que vai virar um negócio, que ela vai ficar ainda mais difícil de ser vista, porque você vê com um monte de arma o negócio, aí vem todo esse local da expressão, de ficar nu. Então, é muito mais o estado de desarmar e tirar a roupa mesmo, né? Então, se deparou, né, com esse local, em você ou no outro, e que bom que a gente construa relações cada vez mais onde essa humanidade pode ser pautada e onde a gente pode conversar sobre absolutamente tudo de uma forma tranquila, porque aí a gente está fazendo isso, e aí isso é a intimidade mesmo, porque de repente não, assim, eu posso falar, claro, assim, experiência própria, mas quase que 90%, assim, das vezes, que simplesmente eu acolhi, ou uma pessoa próxima acolheu aquela questão, magicamente ela se dissolve.
E de repente tem toda uma compreensão que era um negócio ali e ela para de repercutir com aquele tamanho. Total, meu Deus, real. Eu fico chocada. Aí a gente fica tipo assim, era só isso que você queria. A gente até ri depois, era isso? Eu ri muito, gente. Tipo, eu Sim, falei, nossa, se eu nunca tivesse falado nesse assunto, eu não saberia o motivo. Tipo, é muito surreal, mas é muito legal também, que daí a gente vê que a gente também complica os trem fácil, né? Sempre. A gente só... Nossa Senhora, é isso, assim. A gente, pena para entender, a gente não consegue entender a simplicidade, a gente só consegue entender o complexo mesmo. É muito engraçado. É a forma que a gente foi constituído, isso é engraçado. E aí, até voltando, assim, falar, porque teve uma hora que a Kelly falou sobre esses encontros, e quando a gente encontra, de repente, alguém, por exemplo, vem com um olhar amoroso para algo que eu não conseguia ter um olhar amoroso, e quanto isso transforma a nossa visão. E aí, na hora que ela falou, subiu um negócio aqui no meu computador, que hoje é o Dia Mundial do Teatro. E aí eu pensei... Que legal! Legal. Vou fazer um post sobre isso, gostei. Nossa, eu amo esse tema, é maravilhoso, é um tema que a gente conversa muito sobre esse lugar, né, as faces, as máscaras, o teatro, as performances, e é isso, né, e essa é a importância, de novo, de voltar para a comunidade, que é um lugar onde tem várias personas, vários personagens, tem muita coisa acontecendo aí nesse grande teatro, e se eu fico só presa ali, às vezes nem só na minha, mas às vezes também um ciclo que também tá ali nessa mesma face, né, que é uma coisa que acontece muito também, a gente perde a oportunidade disso, de repente ver que existem outras formas mesmo, assim, de enxergar isso aqui. Que a gente, e é tão bizarramente engraçado quanto a gente não está imaginando que de fato exista. Porque a gente fala, às vezes a gente fala assim, as pessoas ficam muito na teoria, mas de verdade, se isso colocar na prática, isso muda a vida de uma maneira que não tem, é indescritível, porque o nosso cognitivo, ele fica tão rígido, tão fechado mesmo, que para ele é inadmissível, não existe isso, assim, uma maneira disso. Eu vou tratar essa forma aqui com alegria. Como? Impossível. Ou isso com amor, com humor. É impossível. Aí, de repente, a gente abre espaço para que a gente possa enxergar que isso é possível. E a gente enxerga um mundo de liberdade, gente. De liberdade, de você ter a liberdade de fato de brincar com esses personagens, assim, de falar, não vou olhar para isso dessa maneira aqui agora. Realmente não consigo. Será que já não deu, né? A gente está performando isso aqui há tempo demais. Eu vou olhar com outro e ver o que acontece. De verdade, experimenta, porque assim, é muito legal, cara, é muito divertido. É divertido mesmo. Aí você começa a brincar mais com a vida mesmo, né? Que essa piada cósmica da existência, mas assim, é uma coisa muito, muito importante. A gente abriu os olhares, assim. E aí, essa teoria, a gente tá falando isso esses dias, assim, de às vezes ir ouvir quem você nunca imaginou você ouviria. Aquela pessoa que for que você pensa, nunca vou ouvir isso aqui, tem muito onde ouvir isso aqui. Ou sei lá, essa pessoa aqui. O que acontece? Vê o que acontece. Desarmado. Vê o que acontece, sabe? É isso. Às vezes vai acontecer um negócio muito doido aí, muito incrível, assim. Eu não sei se vocês viram, inclusive, eu tinha até postado, né, mas assim, a Luciana, não sei se isso vai ser um podcast geral, que ela sempre vai trazer pessoas que supostamente pareçam muito opostas, né, mas ela fez isso com a Anitta. Assim. E é isso, sabe esse lugar, assim, de dar voz, espaço, e tá tudo bem, assim, e conciliar, e ouvir, e a curiosidade de ouvir, fazer perguntas. Essa é a questão, assim, do desarmado. Imagina, você acha que a Luciana vai falar, tá, e essas suas letras aí? E quando você fala isso, fala... Ai, Deus. O que a Luciana fez? Ela pegou as potências e belezas que a Anitta tem, que são inúmeras. Claro, né? Ter essa humildade de falar, nossa, você tem um poder de liderança absurdo, a sua visão de mundo é muito incrível, é invejável. Sim. E por que a gente não pode fazer isso com as pessoas que cercam a gente, né? Isso já é psicologicamente comprovado, que quando você faz, né, você mostra, na verdade, muito mais uma coisa muito, muito potente e positiva na pessoa, a tendência dela fazer isso crescer e dissolver aquilo que não estava muito ali harmonizado, que estava com maior dificuldade. Ao invés de focar em como que vai resolver esse negócio aqui, sabe? Trazer a potência. Então, isso é um negócio muito... Não sei,
eu já me perdi no meu pensamento. Mas assim, é isso. Não, super coerente. Não, total. Que Concordo bom. muito. Acho que esse é o caminho da nossa integração. Eu estava olhando aqui na página 64, você está falando que ela vai citar a famosa colina, né? Sobre o exemplo Eu amei esse. de lá, os casais. Deixa eu só ver aqui. Menina, onde é que eu marquei? É na página 64, eu acho, não é não? Porque eu marquei muita coisa, tipo, a página colina. Nossa, mas assim, eu marquei quase os livros todos, gente. Às vezes, por isso eu tô com essa dificuldade sempre na outra leitura. Não tava assim, né? Estou tipo, meu Deus, o que eu falo agora? É muito assunto. Mas ela fala basicamente sobre ela ter observado que os relacionamentos lá nos Estados Unidos, quando ela mudou, começavam no alto da colina. Né? E aí, aquela sensação da paixão, e que na aldeia dela não é assim, né? O contraste que lá começa embaixo e aí a comunidade inteira vai pulando todo mundo lá para cima. E aí eu estava citando a outra aula, da outra vez do estudo, sobre eu ter pensado nessa perspectiva como só a perspectiva da paixão mesmo. Tipo, a gente sempre espera muito, está muito apaixonado. Tipo, eu vou saber que é a pessoa certa quando no dia do encontro, ou em algum dos encontros, você sentir aquele pico de uau, sabe? De êxtase, de meu Deus, acho que eu casaria muito com você. Pra mim, isso é muito top da colina, sabe? Tipo, muito. E daí, quando você tá nesse local que você fala, então eu vou topar, sair com você mais vezes, a gente se relaciona. Você meio que decide alguma coisa ali, quando você sente o topo da colina. E depois, menina, quando as coisas estão parecendo que vai descer. Porque igual ela falou, se começou no topo, vão ter que descer, gente, não tem mais caminho, você já começou lá em cima. Porque, tipo, você vai começar lá embaixo, vocês vão subir, experimentar esse êxtase do relacionamento de vocês, e depois eles desciam e trilhando outros caminhos. Mas, poxa, já começou lá, né? E aí vocês agora vão ter que fazer o caminho inverso, que é, tipo, conhecer todo o resto. E realmente, eu lembro de que muitas meninas me falam assim, nossa, quais foram as suas experiências, assim, lembra na sua memória que você, tipo, começou no topo, depois você teve que conhecer todo o resto sobre aquela pessoa, e foi descendo, e você foi baixando, você foi pensando, meu Deus, onde eu estava me metendo. Isso já aconteceu comigo N vezes, porque, tipo, a pessoa era muito boa em uma coisa X, né, que eu achava assim, uau, né, e aí depois eu fui, ai, meu Deus, mas daí nesse lado de cá não ia dar certo. Aí você vai descendo gradualmente, ou você vai ficar com medo de descer. Que aí ela vai citar sobre vocês ficarem dando voltas no... Ai, gente, que trágico. Quem quer ficar dando volta no topo da colina? Tipo, um medo iminente. Você sabe que depois dali vai ter que descer mais fundo na pessoa, vai ter que descer mais profundo sobre você. E aí fica dando volta, sabe? E aí eu penso isso como aquela coisa que a gente fica cozinhando o negócio por muito tempo. Tipo, vamos deixar assim do jeito que tá, ninguém vai mudar, então eu vou continuar sendo que eu performei no primeiro encontro, ele também, ninguém muda, porque daí senão acaba o relacionamento. E tem relacionamentos que são arrastados, assim, tipo, meses com as pessoas fingindo ser quem elas não são totalmente. E às vezes nem é fingido, elas só estão mostrando só uma porcentagem. Tipo, nem vou falar sobre fingimento, porque eu também acompanho muitos casos que a pessoa, tipo assim, quer, eu mostrei isso aqui que era o melhor que eu tinha pra mostrar. Mas agora eu tô morrendo de medo de mostrar pior. Então eu tô aqui todos os dias, quando eu tô boa, quando eu tô ruim, sendo meu melhor. E aí, o que acontece? Gera uma expectativa no parceiro, porque ele vai sempre esperar de você aquilo. Se um dia assim você estiver ruim, já vai ser aquele negócio, o que aconteceu? E aí a gente vai entrar nas nossas paranoias também. Tipo, se a pessoa, ela muda, né, por assim dizer, você fala, nossa, mas será que eu já tá gostando de outra pessoa? Meu Deus, será que me traiu? Meu Deus, será que eu fiz? O que eu fiz? E a gente já vai entrar num rolê muito doido na nossa mente sobre por que isso está dando errado. E aí a percepção do dar errado pra gente que é do Ocidente também é um negócio muito doido, né? Pelo menos pra mim, eu fico pensando em todas as conversas que eu já tive na minha vida, todas as conversas que eu já ouvi, dentro e fora do consultório, né? Consultórios virtuais, com as minhas amigas, eu falo, gente, como que a gente fala que as coisas vai dar errado? Tipo, meu Deus, essa pessoa me falou tal coisa da vida dela, eu acho que vai dar muito errado. Que é o que a Marcela falou, ao invés de a gente falar e falar, meu Deus, é muito humana, graças a Deus, quando acontecer comigo, eu vou poder ser muito verdadeira. Então a gente já pensa, tipo assim, vai dar muito errado. Só pode dar errado, sabe? E não tem uma segunda chance para entender melhor o que aconteceu com a pessoa. Então, esse negócio do topo da colina, para mim, ele pega muito nesse local. Uhum. E aí também abre um questionamento pessoal e acho que também coletivo, que é o quão a gente está disposto a começar debaixo da colina. Que aí, novamente, na minha perspectiva, né? Acredito que todo mundo tem uma diferente sobre o topo e o lado de baixo. Mas na minha perspectiva,
embaixo da colina seria tipo aquela coisa que te parece muito morna, aparentemente, porque não tem aquela coisa que nem açúcar do romance, que você já, uau, de cara. Você vai sair, vai conhecer uma pessoa, vai ser mó legal. Você não vai ter aquele negócio na salada, você não vai achar a pessoa legal. E eu fiquei muito tempo refletindo com isso. Será que eu começaria um relacionamento assim? Não, geralmente para mim vai para amizade. Só que também é um caminho, né? Porque daí a gente vai pensar nos relacionamentos que são construídos a partir da amizade, que é debaixo da colina mesmo. Porque a gente vai muito. Quando você pensa em construir uma amizade, construir um relacionamento afetivo sexual, a amizade, vocês já vão se abrindo várias coisas assim, desordenadas. É tipo, meu Deus, eu passo por isso, eu passo por aquilo, tá. Quando é afetivo sexual, a gente já, né, bota assim um escudo, a gente já. Então, né, a gente só fala coisas top. Então, eu fiquei pensando muito nisso. Falei, cara, eu acho que a gente sabe total começar por baixo da colina, a gente só não escolhe começar por baixo da colina determinados relacionamentos, porque realmente a gente tem essa visão do amor romântico, né, que fala sua alma gêmea, menina, vai ser aquela hora que você bateu o olho e vai acontecer um negócio que você não sabe nem nomear. Sim. Aí entra no que o Marcelo falou, gente, às vezes essa coisa que a gente não sabe nomear, que a gente falou na primeira aula, se não me engano, é um trauma, é uma carência emocional. E vai realmente, seu estômago vai ficar tipo assim, docinha, calma, vou querer, tipo, é vício emocional, e a gente se confunde. Às vezes pode ser bom também, né? Mas, lembrando, se você começar um pouco da colina, você vai desvincular muito, minha amiga, muito. Pensava sobre isso. Amei, amiga, é muito isso. Nossa, muito, muito. E é o que você falou, assim, né? É para todo tipo de relação mesmo. Eu fiquei pensando, assim, muito em trabalho, assim, por exemplo, trabalho, isso é uma coisa que já me aconteceu demais. De eu falar, nossa, agora eu vou fazer só esse serviço aqui, mano. Aí de repente é isso. Aí eu coloco, nossa, é isso, é a melhor coisa do mundo. Aí começa a despencar também. Aí agora vai descer a colina também. Porque é isso. E aí me vem muito sobre a gravidade também. As coisas todas vão sempre puxar para baixo. Então por que a gente tá querendo começar pelo mais difícil, que é ir por cima, ao invés de começar aqui para ir levando? A gente, então, assim, aí fica até um pouco, de novo, assim, como as coisas que são muito trocadas, né? Tipo, é tudo muito trocado, porque supostamente é muito mais difícil ir para cima e vencer a gravidade, vamos dizer assim. Só que é muito mais difícil começar de um lugar que, sabe? Que não, assim, na verdade, muito mais difícil é esse outro. É esse outro. E aí, sim, em termos práticos, literal, realmente é, porque você começou ali, né, nesse lugar de colocar a pessoa num pedestal, você projetou um monte de coisa, criou um monte de negócio, e vai ser muito mais difícil mesmo lidar quando a humanidade bater. E quando você vê que não é aquilo lá que se construiu, vai ser muito mais difícil. Vocês não vão ter nem artifícios para lidar com isso, porque vocês não passaram por isso, por essa construção, e não que não possa vir a ter, ok, tudo é possível, mas muito mais difícil. Muito mais difícil. E tá aí muito vinculado a isso mesmo, assim. E assim, nossa, eu pessoalmente, as melhores relações que eu vivi foram relações que eu olhei pra pessoa e eu, assim, nem pensei, sabe? Tipo, nem pensei. Não foi alguma coisa que passou na minha cabeça. De repente, a vida começou a sempre colocar a gente lá e a gente conversava, trocava ideias, de repente ficamos juntos. E foram as experiências mais legais, assim, muito bonitas, que, inclusive, por terem nascido numa amizade, quando se finalizou, não acabou a amizade também. Então, isso também é uma coisa muito legal, né? É claro que aqui, de novo, também recorda, né? Saudáveis, né? Que terminaram por incompatibilidades, por questões da vida, e tudo certo, uma violência, uma coisa que não se sustenta, assim. Mas então é isso, assim. E quando vem essa amizade, é isso, quando vem a amizade é muito menos suscetível, inclusive, à violência. Muito importante. Então, é muito válido, assim. E é isso. Essa amizade. E a amizade vai percorrer tudo na nossa vida. Porque a gente tá falando assim, com as ervas, por exemplo, mesmo, né? É ser amiga. Eu tô ouvindo, tô sentindo, tô vendo nossa presença. Então, esse estado de amigo, de ser amigo, é para tudo que rege a nossa vida, sabe? Tudo eu vou ter que dar um ouvido atento, né? Isso é muito amigo, isso é muito carinho, isso é muito bonito, né? E isso vai criando um sustento para que eu possa viver a vida com mais integridade, assim. E isso é muito, muito legal. Eu falo até sobre essa questão baixo, né? Que é quem
vai empurrando essa relação é justamente a comunidade e o espírito. Então, isso tudo vai levando para o topo. E que o mais legal é que leva toda a comunidade junto. Porque é isso também, né? Você já tá lá no topo, significa que não vem ninguém, né? E aí, se a gente está falando aqui sobre essas relações que abrem mundos, comunham junto, então, vai ter que ser aqui de baixo mesmo. Uma coisa comunitária, né? Nesse sentido. Não dá para ser só nós dois aqui, a gente aqui, né? A gente tem que... me contempla. Gosto. É isso, né? Hoje em dia, né? Porque não era assim. Exato, Quando eu penso nisso, eu penso nisso como, tipo assim, se você começa embaixo, realmente você vai precisar de uma ajuda comunitária para você subir. Tipo, porque daí você vai topar o relacionamento com a pessoa e aí vocês vão começar a lidar com o que vocês bancam, com o que vocês não bancam. E se você quer continuar, você vai precisar dessa ajuda. E isso é muito bom, porque realmente, se você começou lá em cima e foi aquela puta conexão que só tinha vocês dois ali para rolar, até dá a sensação de que você não precisa de mais ninguém, aquela pessoa é tudo do seu mundo e você vai ser tudo dela. Então, já estamos aqui, ganhamos a colina, o que fazemos agora? Exato. Ai, eu gosto muito desse negócio da colina, de verdade. Eu sempre fico pensando, estou no topo da colina, estou caminhando. Porque eu acho que também ela traz um olhar pra gente de é muito massa você caminhar um caminho com alguém, sabe? Tipo, então não pensa só naquela coisa, na conquista, porque eu quero o casamento, porque eu quero o anel no meu dedo, porque eu quero isso com o modelo do Ocidente, tá? Porque eu quero o filho, porque eu quero tal coisa, sei lá, a gente quer ser um super dupla de não sei o quê. Seja lá o que for que você tenha planejado para ser o topo da sua colina pessoal, não é lá que vai começar, sabe? Então, e eu acho que sustenta muito mais bonito, né? Quando você começa por baixo, porque pessoalmente eu vejo que é sempre refazer uma aliança de e aí, agora você ainda topa? Então vamos embora, a gente continua caminhando. E agora você topa? E a gente vai. E aí, quanto mais a pessoa topa, né? E você também, conhecendo ela, ela te conhecendo, gente, aquilo deixa tudo muito mais sólido do que você pensa, pô, essa pessoa conheceu tal coisa, ela entendeu tal coisa, e ela decidiu ficar, tipo, ela decidiu continuar caminhando comigo. Que massa. E aí, tipo assim, dá muito mais tesão, sabe? Tipo, de você falar, meu Deus, eu tô seguindo a estrada com uma pessoa que tá sendo honesta. Sim. E aí, claro, a cada percalço você não tem que se olhar e perguntar se vocês ainda topam continuar a jornada junto, tudo bem? É assim mesmo, a gente finge que não é, mas sempre foi, né? É um modelo que está na nossa cabeça, de que, na nossa cabeça não, na nossa sociedade também, né? De que a aliança e o contrato que foi feito ali define a vida inteira. E aí você não pode abandonar esse barco de jeito nenhum. E a gente começa a fazer um plano também em cima disso, tipo, ele não vai abandonar o barco, ela não vai abandonar o barco, então eu vou fazer nananana. Aí então, a pessoa fala, então, não vai dar mais. Pronto, acabou tudo. Aí você pensa, meu Deus, mas eu planejei minha vida inteira. Sabe? Tipo, eu já até imagino, porque eu era essa pessoa que falava, não vou passar essa raiva. Não vou passar essa raiva, porque eu vou casar, e depois a pessoa vai falar assim, daqui a 7 anos, e eu vou passar raiva. E aí, essa perspectiva pra mim é muito bonita. Tipo, ok, vamos caminhar aqui, e aí a gente pode chegar em vários topos de colina, sabe? Tipo, a colina do sucesso profissional, a colina até mesmo do amor de casal, que a gente pode não ter experienciado, a gente pode chegar lá junto. E depois a gente desce e busca outra colina para subir também, sabe? É divertido. Muitos topos para a gente alcançar. Acho que é interessante, eu vejo isso como um ritual. Tipo, eu penso nesse caminhar até o topo da colina como um ritual também do casal, da intimidade. Muito. Lindo, 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 lindo. Agora a gente pode. Você tem mais uma coisa? Para mim, eu só tenho anotações agora do capítulo Nascimento com Propósito. Tá. Que é ali a partir de 69? 68 em diante, né? Tá. Eu acho que eu também. Eu não sei se é o que eu anotei aqui, porque eu esqueci de anotar a página, mas o que eu anotei aqui foi. Não, acho que esse é um pouco antes. Mas é porque vai emendar para mim. Todo mundo. Eu pensei muito em matéria, então vai emendar com a parte. Então, fica à vontade. Que ela traz que a nossa capacidade de enxergar, cuidar do outro, é uma dádiva do espírito. E que essa dádiva deve ser acalentada. E eu achei isso muito bonito, porque, de novo,
mas quando a gente está falando dessas formas de sabedoria, a gente está falando dessas formas de sabedoria que são do afeto, coisas que não são necessariamente utilitárias, ou enfim, a gente está falando realmente, assim, de uma sabedoria que vai muito além. É isso, assim, que vem começar a cuidar. E aí me veio muito o materno mesmo, esse local materno que você mais vê, assim, são relatos de mãe, cara, não tá preparada para ser mãe, assim, não tem como se preparar, sabe? É isso, assim, você pode ler meu livro, você pode ouvir, mas é isso, assim, não tem como, porque é uma experiência, uma jornada e muitas falam esse lugar, né? De tipo, você sabe. De repente você pega, você sabe o que você tem que fazer, você sabe como você tem que acolher, você sabe o que é, você sabe o que tá sentindo, você sabe. E isso é muito doido, né? Assim, é isso. Muito, muito, muito bonito, assim. Muito bonito. E aí, que aí já foi ali para essa parte ali da página 69, que toda essa ritualística, quando a mulher ali tem esse momento de ouvir o bebê que vai nascer, né? Já preparar o melhor ritual para recebê-los. E aí, isso trazendo de novo para o que a gente está falando aqui, assim, tudo que a gente decide gestar para colocar a luz no mundo, né? A gente pode fazer esse ritual de ouvir esse bebê nascer. E justamente para preparar o melhor cuidado, o melhor terreno. Eu estou ali maturando, sentindo isso, estou sentindo que a minha vida profissional vai mudar. Então, minha vida profissional vai mudar. Eu tô querendo ir mais para esse lado aqui. É um bebê que quer nascer? Como você está gestando esse bebê? E aí, o que esse terreno pede, né? E que esse bebê, qual vai ser a forma dele viver saudável, feliz no mundo, cumprindo o que ele veio. E quando você tem esse desejo, você sente como uma missão, como um troço, tem algo a ser cumprido ali. Quer nascer para algo. Então, qual que é a melhor forma de receber esse algo? Para você ir ajustando, para você ir trazendo realmente assim, esse conforto, essa beleza, essa saúde, essa segurança. Bom, eu preciso de segurança, de seguro. Isso serve para todas as nossas coisas. Então é isso. Pode ser desde o relacionamento que está querendo nascer, pode ser o bebê que quer nascer, pode ser uma profissão, pode ser uma vontade dentro, assim, realmente um jeito de ver a vida, pode ser um bebê que quer nascer. Esse jeito que vê a vida você também vai pedir que muitas coisas sejam reparadas ali. Muitas coisas. Então, nossa, quer nascer de mim uma forma de ver a vida agora doce e amorosa. Então, preparar o terreno para isso nascer. O que está esse terreno aqui? Aonde? Né? Nossa, se essa consciência tão bonita, tão amorosa está querendo nascer, vamos ver aqui aonde ainda está tendo violência. Então, a gente deixar bonito para essa criança vir, então, né? Essa beleza prosperar. Então, é isso, sabe? A gente das ambientações, é isso, assim, a gente cuidar do ambiente para essas consciências que querem nascer. Isso é muito importante da gente estar tentando. Isso vai ser as pessoas que a gente decide se separar, isso vai ser a forma como eu decido, essa forma como eu decido me vestir. Então, são muitas coisas de uma consciência que sabe? Então, ela nesse outono, que é esse olhas e olhar para isso, vocês se querem ser mesmo. Né? Então, se prepare para recebê-las. Prepare. Isso é mesmo. Nossa, eu tô olhando aqui. Eu tava olhando aí, menina. Porque você tava falando, eu tava lembrando de várias coisas aqui, me veio muitas coisas. Primeiro você falando que a gente, né, tudo é um bebê e tal, e eu lembrei que teve um movimento de mulheres cansadas de gestar, tipo, e aí ela, não, tô cansada de gestar projeto, aí eu fiquei na minha cabeça, nossa, ainda tem muitas pessoas que não querem essa perspectiva de concepção de alguma coisa, sabe, tipo, mas é o que a gente tá fazendo, tipo, não tem nem como, mas aí eu lembrei desse movimento de mulheres, eu não tô concebendo nada, eu não quero mais gestar projetos, não sei o quê, falei, vixe, meu Deus, já saiu do útero e foi pra vida. Porque aí eu lembro que nessa época eu tive uma conversa com um amigo meu Deus, muito engraçado. Ele tem uma agência de publicidade, né? E aí eu falando, ele, não, mas vocês estão certos. Ai,
Porque você não sei o quê. As mulheres não querem ter filhos, agora elas também não querem ter mais nada. Aí eles falam várias coisas assim, não, tá certa, porque você não quer liberdade pro corpo, liberdade para tudo agora. Não, sabe? Não tem essa digestão, não sei o quê. Eu falei, não, mas é porque na minha percepção, a gente está fazendo isso. É realmente uma falta de aceitação de que é um processo natural. E geralmente te liberta de você ter que conceber um ser mesmo. Você pode conceber outras coisas, o energia criativa tá aí. Aí eu falei, olha, sim, você também consegue. Você também está gestando, você também está tendo, sabe, uma criança simbólica sempre, menina, este homem se revoltou no nível. E Ah, aí eu, você está gestando seus projetos, entendeu? Você... sim. Quando era pro outro, para ele tava de boa, sabe? Assim, Olha. as bandeiras que as mulheres estavam levantando para não serem mais rotuladas com isso que você falou, né? Tipo, você não vai ter um bebê. Ele achou ok. Eu falei, mas você faz. Tipo assim, todas as pessoas fazem, homens ou mulheres, com útero ou sem útero. A gente está fazendo esse processo. E realmente uma coisa não começa do nada. Ela teve todo o processo de tomar uma forma. E aí ela vai mexer com tudo, com o nosso emocional, ela vai mexer com a nossa rotina. Todo mundo faz isso. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, olha como isso está tão enraizado, essa imagem simbólica de ter um bebê, de conceber, sabe? Que as pessoas odeiam pensar sobre isso. Você tá entendendo? Tipo, pensar que, eu faço isso. Seria até mais libertador você pensar, porque daí você ia pensar, eu já faço isso, então não quero ter um neném, tá? Valeu, obrigada, vou ter, sei lá, vou gestar projetos pra cá. E aí foi uma revolta, e eu doida pra rir, porque tá lembrando da cena, tipo, ele igual de revoltadíssimo. Eu falei, meu Deus, a sombra do gato. Mas assim, depois a gente riu muito, porque do mesmo jeito que ele baixo de frente, ele é compreensivo, né? A gente sempre fala sobre expansão de consciência, depois eu falei, olha, então, vamos estar olhando para esse lugar aí, que você está querendo só mulheres, conservam coisas, vocês estão fazendo, só não estão nomeando. Sim. E aí, agora, voltando para o assunto do livro mesmo, isso que você falou, eu anotei as mesmas coisas que você, e anotei essa parte aqui embaixo, que é sobre aquilo que você também citou, que era sobre como a criança é recebida, né? Tipo, que ela não ser recebida da forma melhor, mais afetiva, vai acabar reverberando lá na frente da vida dela. Eu anotei da página 71, que diz assim: a ausência de uma comunidade para receber um recém-nascido pode inadvertidamente apagar algo na psique. Essa perda mais tarde será sentida como um enorme vazio. Embora essa pessoa sinta uma forte necessidade de se conectar com outros, poderá ter dificuldades em buscar apoio da comunidade temendo a rejeição. E aí ela fala assim: o que essa pessoa buscará quando entrar em um relacionamento íntimo se não preencher aquele vazio? Então, realmente, né, costurando com o que você já disse, impacta a nossa vida e nos nossos relacionamentos como a gente foi recebido no mundo, como a gente sentiu essa recepção no mundo. Então, como a gente falou, você querendo ou não ter um filho, a gente está aqui para pensar como que a gente vai receber essas novas crianças, da forma que elas chegaram para a gente. Às vezes você vai poder estar ali no quarto de alguém, às vezes não, às vezes você vai poder revisitar uma criança que acabou de nascer e vai poder proporcionar para ela esse afeto de oi, seja bem recebida nesse mundo. E aí tem um outro livro deles que falam dos rituais, que fala que do ritual do recém-nascido, eles convidam crianças mais novas, tipo 1 ano, 2 anos, 3 anos, para receber aquele recém-nascido. Então colocam no colinho delas, e aí elas têm uma linguagem lá, tipo, da criança, né? Que ela fala que é a linguagem do espírito da criança. Então, tipo assim, tirou, a mãe tem corta o cordão, né? Tem contato lá, eles também fazem o ritual da placenta, aquela coisa toda. E aí eles levam na salinha. E aí, quando as crianças sorriem lá na sala do lado, com a criança no colo, aí sim ela foi bem recebida. Então, tipo, se não rolar uma risada coletiva, aí esse bebê não foi bem recebido. Eu achei isso, assim, muito bonito, gente, porque só de pensar, se a gente tivesse sido recebido assim, eu já me alegro, sabe? Eu já, meu Deus, que maravilha! Eu acho que eu cheguei numa festa cósmica aqui nessa terra. Então, eu achei muito bonito, principalmente deles deixarem as crianças falarem a linguagem das crianças lá, tarará. E Marcelo também citou, acabou as anotações, então eu só vou ficar aqui umas coisas soltas. Você citou também o ritual que eles fazem com a mãe, né? Da profecia do filho, que eu venho fazendo muito. Nossa, tão bonito, tão bonito, tão bonito, lindo, lindo. E essa coisa de quando alguém tá, né, grávida, como que a gente cuida dessa pessoa, sabe? Porque eu vejo também que tem muito aquela coisa. A conta é do casal, ou a conta é do casal e da família do casal. Mas a gente, como amigo, como pessoas próximas, podemos super ajudar.
no ambiente de trabalho também. Quando eu trabalhava no CLT, quantas mulheres não tinham que trabalhar grávida, porque não tem nada, né, que faça você não ir, que não seja um tempo determinado pelo governo. E como que a gente cuida? Porque você não está só cuidando da mãe, é da criança que vai vir. Né? A gente fala tanto, a criança não tem culpa de nada. Pois é, mas a gente também está fazendo o quê para que isso seja demonstrado realmente de forma efetiva, porque nós somos muito bons na teoria. Realmente, nós somos ótimos na hora de, até mesmo na hora de né, leis e tal, a gente falar, não, isso eu concordo, isso eu não concordo. Mas, tipo, na prática, o que a gente está fazendo de forma efetiva para falar, eu não acho, né, que isso deve ser feito dessa forma. Aqui ainda no Brasil, a gente tem uma dificuldade ainda de deixar crianças serem cuidadas por outras pessoas desconhecidas, né, por conta de toda a violência e tudo que a gente já tem aqui como resposta, né, do que acontece quando isso é feito. Mas e nos nossos ciclos íntimos? Tem como a gente criar esses ambientes mais amorosos, né? E agora, principalmente mulheres, até por uma questão de terem um pouco mais de confiança, né? Para a gente começar a falar sobre coisas, para a gente começar a dissolver algumas coisas também e criar bons ambientes. Eu sempre falo com as minhas amigas, eu tenho muitas amigas que são mães solos, né? Eu falo, gente, realmente, se a gente não começar a mudar esse cenário, ele não muda, sabe? Se a gente começar. Porque assim, vai ter a raiva envolvida do pai que não assumiu, de um monte de coisas. Se você se tomar por tudo isso, você não vai deixar um ambiente bom para sua criança. Por tudo que você fizer vai ser baseado numa raiva, num ódio. E não dá, sabe? Esse receber da criança no mundo é muito importante para que os adultos, né, lá na frente sejam diferentes, comuniquem diferentes. Então, acho essa parte do livro que é Nascimento com Propósito, né? É isso. Nascimento com propósito. Que a partir de hoje, assim, tudo que a gente for conceber, como a Marcela falou, tem realmente um propósito bem claro, definido e comunitário, não utilitário. Sim, sim. Muito doido, né? Você falou isso. Minha voz já tá indo embora. Oi? Eu desliguei aqui porque minha voz já tá indo embora. Não, mas eu acho muito bonito você trazer esse lugar do cuidado com a grávida, assim. Porque, voltando até para esse princípio do utilitarismo, né? Cai muito da impaciência que se tem com a mulher grávida, e aí interessante, porque cai nesse lugar que você estava falando antes, assim, dessa impaciência com o geral. Não quero mais gerar dados, mas porque é isso, assim, fica tão forte de precisa gerar, precisa colocar, que de repente essa gravidez ela para de ser útil, né? Porque esse útero ele tá preenchido, ele tá ali já fazendo a sugestão, isso vai levar tempo, isso não vai ser rápido, precisa de tempo dele, então não vai ficar gerando, né? E aí se tem esse lugar, assim, né? Exato. Pra mim tá amoroso demais, gente. Sim, sim. Mas é isso, então, de realmente cuidar disso, assim, desse âmbito, de novo, indo para todos os lados, gente. Entender o que é essa impaciência mesmo, né? Porque é isso, assim, isso é uma projeção, uma reflexão da sociedade mesmo. E, tipo, não quer que você esteja compromissada em estar gerando algo, porque você não está gerando milhões de coisas para servir ali a essa máquina, porque é que está querendo rodar, quer fazer, então precisa ser rápido, precisa ser útil, né? E nem sempre as coisas que estão gerando devem ser úteis, quase nunca úteis, né? Como vai ser útil em um sentido, mas não como a máquina quer que seja. Então, isso é importante, o cuidar das grávidas, ter cuidado. Hoje, eu estava vendo bem grávida, assim, e ela falou, gente, a minha fase mais difícil era, tipo, eu desmaiava, eu passava a minha barriga não era tão grande. E aí, eu ia em fila preferencial, as pessoas brigavam. Elas brigavam, sabe? Me tratavam mal. E eu podia simplesmente desmaiar, vomitar, cair de barriga, sabe? Isso foi um acidente. Então é isso, sabe? De novo, assim, a guerra, a gente sempre olhar assim, tal coisa. Tá sempre esse pé guerrear mesmo. A gente para de ter o olhar de cuidado com certa gente, sabe? Porque a gente acha que esse olhar de cuidado, consequentemente, já é perigoso mesmo, né? Porque, consequentemente, vou ser passado por trás. Aquela boa e velha coisa, bonzinho, só se essas coisas assim, né? Vocês fica projetado na gente, assim. Mas é a gente lembrar de novo, assim, hoje eu estava falando sobre isso, assim, esse lugar de mãe terra mesmo.
cuida, ela dá essa... Ela é perigosíssima também, sabe? Então a gente tem que saber que uma coisa não é outra. Tipo, saber dar limite, saber brigar, saber fazer um cão, botar em erupção. Não muda em nada o fato dessa ter fértil, ter amorosa e ter abundância. Nada. É a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa. Então, vamos tirar isso da cabeça. Porque o cuidado está vinculado, o cuidado está vinculado a vou me ferrar, violência, ver que não é sobre isso. Já tem diferença, porque eu sempre fico, eu falo assim por experiência própria, fica medo mesmo, é medo. É um medo super plausível. De fato, sofremos muitas violentações. Mas é muita coragem a gente assumir essa postura de, sabe, não, eu vou assumir. E eu sei me cuidar. Se precisar virar, eu vou virar, porque uma coisa não anula a outra. Essa consciência da força tem cuidado. A gente sempre lembra do acolhimento. Assim. E é isso. Ai, amei. Eu gostei. Eu até estava anotando aqui o ritual vinculado ao útil, né? Que não é também o objetivo. Então, não é tipo, eu vou fazer um ritual porque eu preciso de alguma coisa que vai me ser útil para outra coisa. Tipo, vou fazer um ritual porque eu quero que esse negócio dê muito certo, que eu vou fazer aqui. Então, não pensar nesse quesito, porque senão a gente vai estar fugindo do que a filosofia dos povos da Gara tem como mais valioso para nos ensinar. E se tem a ver com o espírito, não é sobre, é sobre independente. Eu sempre falo que a coisa do espírito é onde eu tocar vai virar ouro, porque se tiver alinhado com o meu espírito, meu irmão, pode ser qualquer coisa, entendeu? Eu posso ser, tipo assim, uma puta empresária e alguém que vai pintar, sei lá, qualquer coisa, botões, sabe? E assim, eu acho péssima essa comparação, inclusive, por isso que eu ia travar aqui, mas enfim, saiu. Por quê? Porque, tipo, né, olhando para os padrões da sociedade, porque tanto faz, vai virar ouro. Uma coisa que eu ia citar, eu acho que na próxima aula, mas eu posso citar agora, por ter citado esse exemplo, é que geralmente a gente tem uma mania de achar que as coisas que são do feminino, elas não podem nos gerar prosperidade, né? Então, tipo, se eu sou artista, se eu trabalho com o que eu amo, que geralmente a gente coloca muito nesse local de, né, do feminino e tudo mais, nossa visão da sociedade, a gente tem essa coisa mesmo enraizada de achar que não prospere, somente se você for para um local mais raivoso, mais, sabe, disciplinado demais, aquela coisa assim. Tem muitas dinâmicas para serem olhadas, mas como o nosso conversa é ritual, que a gente faça esses rituais pensando nisso, porque, igual a Marcela falou, você vai conhecer seu potencial criativo e destrutivo, porque essa é a natureza de tudo. Então, você vai também saber reconhecer a sua raiva que pode ser potencializada por uma coisa útil, a sua raiva que eu sou muito uma pessoa que eu levanto bandeiras e depois eu jogo as bandeiras fora, porque eu gosto de questionar tudo. Então, tipo assim, tô falando, já tô me questionando, porque sempre deu certo pra mim também, né? E aí, esse é o meu potencial destrutivo, porque geralmente eu construo um negócio e falo, lindo castelo, vamos destruir agora. Tá fazendo isso de brincadeira. Eu sou um pouco sádica. Mas eu acho que isso é minha brincadeira de criança, gente, de verdade. Porque eu vejo também tem uma pitada de busca pelo prazer, né? Tipo, como um vício. Então, eu tenho que ter uma coisa muito, sabe, que me deixa muito animada. Só que eu também fico muito, eu acho muito divertido desfazer, fazendo coisa nova. Só preciso colocar dentro de uma linha de tempo que respeite o meu ritmo. Mas é isso, sabe? Os rituais são para qual é o meu espírito? Como que ele é? Meus potenciais, quando eu tô muito chateada. O momento do ritual mesmo, ele é o momento de você estar ali e ter os espíritos como suporte para que te mostrem o que você não vê. E a Marcela citou o útero também, não foi, Marcela? Porque tava dando um corte nessa hora, mas eu acho que você citou. Foi. E eu peguei e pensei assim, essa nossa conversa toda, né, que é ritualística, não é só sobre porque assim, eu penso assim, meu Deus, que maravilha, nosso útero vai deixar de ser útil, assim, no sentido a gente, porque tem muito mais coisas sobre o ventre, né? E geralmente ele só está atrelado à fertilidade da concepção, mas tem muitas fertilidades acontecendo. E eu falo, nossa, isso é um alívio para mim, assim, sem igual. Só que, gente, isso também é um alívio masculino, sabe? De verdade. Porque também a gente vai parar de enxergar essa coisa da utilitarismo masculino.
tá começando a surgir nessa era de também não quero saber de homem, só serve de sexo. A fertilidade está se tornando utilitária. A Marcela falou da terra ser abundante, ela também ter o potencial destrutivo. Exatamente. Então, quando a gente tem essa intimidade com o espírito, a gente respeita, né, o nosso potencial criativo e destrutivo, a gente vai começar a respeitar no outro. Então, a gente vai começar a sair desse local do utilitarismo do outro também, porque eu penso que se você enxerga o outro com utilidade, você também acha que você tem que ser útil em alguma coisa, e você vai acabar performando isso. Então, realmente, ritual do espírito, ritual de intimidade profunda, para mudar a forma como a gente se relaciona com todo o resto, que também é espírito, que também é espiritual. Então, ela fala sobre conjurar água, ela fala das cores dos elementos, se vocês forem olhar no livro, ela dá umas dicas ali muito valiosas para vocês montarem um altar. E isso, na vida, eu vou pensando, né? Quem começa a fazer esse movimento, não olha mais as coisas do mesmo jeito. Não vai olhar flor, pedra, planta, água do mesmo jeito. E isso já muda muita coisa, cara. Sabe? Porque, né? É essa visão aqui que a gente está trazendo, de tão expandida, que a gente vai ver que dá para construir coisas mais bonitas. Verdade. É isso, tipo, falei isso. Nossa, falou tudo. Maravilhoso, amei. Foi lindo, inclusive, achei tão amoroso hoje, foi tão gostoso, parece que foi o que eu precisava. Muito bom. Também gostei. Me deu muitos, eu fiz várias anotações aqui, me deu muitas percepções novas. Aí, ó, realmente, um tremendo ritual. Exato, eu também. Bom, agradecer, você está assistindo, você, Kelly, muito obrigada, como sempre, pelas trocas riquíssimas, muito grata. E uma linda noite para todos. Um beijo, brigadão.